Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos, na nossa segunda aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. A aula de hoje nós vamos falar das atribuições do vendedor do comércio varejista. Vamos lá? Atribuições do vendedor do comércio varejista. De modo geral, o vendedor de comércio varejista exerce as funções descritas a seguir: venda ou coordenação de vendas de mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista, auxiliando os clientes na escolha. Apesar de parecer simples, essa atribuição não é fácil, pois para realizar a venda é preciso identificar as necessidades do cliente, percebendo aquilo que ele está observando e tentar estabelecer um diálogo para se inteirar de suas preferências. Então, gente, o vendedor ele tem que ser uma pessoa bastante atenta, né? É ao contrário de que muitos vendedores pensam, que observar o cliente é ficar grudado nele, né? Virando sombra. A gente vê isso em muitas lojas aqui em minha cidade. Você entrou na loja, o cara já te marca. Você dá um passo para lá, ele dá um passo para lá. Parece aquele antigo quadro que existia no Fantástico, que era o Sombra, né? Então isso intimida muito o cliente, né? O vendedor competente, ele tem que ser elegante e se aproximar do cliente, naturalmente se identificando e se colocando à vontade, né? Para quando o cliente precisar, ele está à disposição, mas aí deixar o cliente à vontade. Não é ficar marcando, às vezes você vê briga entre vendedores, não, mas esse cliente é meu, o outro discute. Então você percebe um grande despreparo nessa área, né? Então identificar as necessidades do cliente é mais do que ficar na cola, é observar exatamente as suas necessidades. Conhecer bem os produtos com os quais trabalha, nós já falamos isso na primeira aula. Suas características e benefícios, tipos de produtos semelhantes disponíveis na loja, respectivos preços e formas de pagamento, etc., para poder sugerir opções. Então ali a gente vê uma vendedora mostrando um painel com matizes diferentes de cores, né, para um determinado produto. Pode ser até tinta, né? Pode ser algum produto, um solvente, um pigmento que vai servir para colorir alguma coisa, algum produto final. Então é importante que o vendedor conheça a fundo todas as opções para poder atender os seus clientes, inclusive preços, né? Frente à crise que nós estamos enfrentando, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu bastante. Então o vendedor tem que estar ciente disso para poder oferecer produtos de acordo com o perfil do cliente. Atribuições do vendedor do comércio varejista. Continuando, oferecer a possibilidade de prova dos produtos, né? Hoje isso já está mudando por causa da pandemia, roupas, calçados, maquiagem, etc. Existem algumas opções digitais onde a pessoa baixa o aplicativo no celular e aí sim ela pode experimentar, né? E auxiliar o cliente nesse momento. Dependendo da mercadoria oferecida, procurar demonstrar seu funcionamento, informando as qualidades e vantagens que sua aquisição pode propiciar ao cliente. Um exemplo disso são os aparelhos eletrônicos, como um celular, um tablet, né, um smartphone. Então é importante que o vendedor saiba manipular o aparelho para demonstrar para o cliente. Uma vez entrei numa loja, eu sabia mais do que a vendedora sobre o produto que eu estava contando. Então, a pessoa acaba passando por uma situação delicada, né? Demonstrando falta de competência. E isso a gente não pode passar nunca na profissão, né?
No caso de produtos de alimentação, sempre que possível oferecer degustação ou distribuir uma amostra. A gente vê muito isso no supermercado, né? Toda vez que tem o lançamento de um novo produto, existe ali uma possibilidade de degustação. Isso é importante para que o cliente possa entrar em contato com um produto novo e possa também abandonar, né? Porque cada um de nós tem uma preferência por determinadas marcas. Existe fidelidade. Então a gente só abandona um determinado produto se encontrar outro equivalente ou superior com um custo menor, né, gente? 2. Registro ou controle do registro de entrada e saída de mercadorias. Essa atribuição envolve as seguintes ações. Então nós já falamos que o vendedor, além da atividade de atender o cliente, ele tem outras atribuições, né? Como manter a loja organizada ou o ponto de venda e reabastecer as gôndolas, né? Então ele precisa conferir as mercadorias no momento que chegam, mediante a nota fiscal e pedido. Examinar as condições do produto para ver se estão de acordo com o solicitado. É quase um almoxarife, né? Preparar as mercadorias para a venda, etiquetando-as com seu preço correto. Organizá-las no espaço de exposição, mantendo sempre a ordem do local após o atendimento ao cliente. Listar a necessidade de mercadorias para reposição e encaminhar a lista ao setor responsável. Então, olha quantas atribuições tem um vendedor no comércio varejista. Ele tem que fazer um controle como se fosse um auxiliar de estoque, um repositor. Então, às vezes a gente vê que as atribuições elas se entrelaçam, né? Então, é por isso que é importante o vendedor, né, quando está iniciando numa empresa, ele ter um período de adaptação para que ele conheça todos esses trâmites. Ninguém chega num local de trabalho para iniciar a sua jornada sem conhecer exatamente as suas rotinas. Então é natural que as empresas disponibilizem um tempo para que os iniciantes tenham um treinamento. Mesmo aqueles que já têm bastante experiência podem não ter experiência naquele tipo de produto, na disposição das gôndolas, na maneira de controle e armazenamento dos produtos, né? Então isso é de fundamental importância. 3. Prestação de serviços ao cliente, tais como orientação, assistência na troca de mercadorias, encaminhamento ao setor de atendimento ao cliente, ao de crediário ou outros serviços correlatos. Então, o vendedor também é responsável pelo trâmite do cliente dentro da loja, né? Se em determinado produto o valor está acima do poder aquisitivo, é natural que o cliente vai ter que fazer um crediário ou usar o cartão de crédito, e para isso ele tem que também conhecer todas as formas possíveis de pagamentos que o ponto de venda pode oferecer ao seu cliente. 4. Elaboração de relatórios de vendas, de promoções, demonstrações e de pesquisa de preços. Para tanto é necessário evidenciar as mercadorias em promoção, organizar o local de exposição de forma atraente, abastecer os pontos de vendas e as gôndolas, como nós já falamos, recolher mercadorias violadas. Se tem mercadorias que estão violadas, em condições de desuso, não podem ser usadas, elas têm que ser retiradas, principalmente em pontos de vendas como mercados e supermercados, né? 5. Trabalha com segurança, ou seja, tem que saber usar equipamento de segurança, principalmente agora nesse momento do coronavírus. Estamos vendo uma foto ali, tanto o vendedor, né, quanto o cliente usando aparelhos de proteção, equipamento de proteção individual, né, para evitar o contágio. Manter livres os corredores de acesso à área que estiver sendo usada para o carregamento ou descarregamento de mercadorias. Isolar áreas de empilhamento até a entrada e a saída de mercadorias sejam encerradas. Então a gente vê
o uso daquelas fitas com tarja amarela e preta, né? Sendo utilizadas para esse tipo de isolamento, seja dentro do ponto de venda ou na área externa onde há o descarregamento, né, da mercadoria. 6. Demonstração de competências pessoais. Então agora nós vamos nas habilidades pessoais, né? O que o vendedor precisa ter como atributos para exercer a sua profissão de uma maneira mais eficaz? Ser objetivo ao lidar com o público, mostrando-se cuidadoso ao abordar as pessoas. Então, o que é ser objetivo? Dizer exatamente, né, o necessário. Às vezes as pessoas não estão ali para bater papo, né, ou não tem muito tempo. Então, o vendedor ele tem que ser objetivo, direto ao ponto. E sem perder a elegância, sendo educado e elegante na abordagem com os clientes. Orientar o cliente em tudo que for necessário. Todas as dúvidas, seja do produto, prestação de serviços, né? Hoje é difícil um ponto de vendas vender só o produto. Nós vendemos também serviços. Exemplo, por exemplo, dos produtos eletrônicos. Um celular, ele tem um serviço de manutenção, né? E se for uma concessionária, o processo de revisão do automóvel, do bem durável que foi adquirido, né? Orientar o cliente em tudo que for necessário, trabalhar em equipe, sendo parceiro e procurando ouvir e compartilhar suas ideias. Então, o ambiente de trabalho tem que ser colaborativo, todos saem ganhando. Não desmerecer as propostas de seus colegas, mesmo que não concorde com elas. Se você vê um colega seu abordando um cliente e você discorda daquela abordagem, isso não é problema seu, né? Você talvez possa conversar depois, caso a pessoa dê abertura, mas quem tem que fazer esse acompanhamento normalmente é o superior, um supervisor, um gerente, um encarregado, né? Ou às vezes quando o estabelecimento é pequeno, o próprio dono, né? Ser dinâmico e proativo, né? Eu já falei na primeira aula, né? Não pense em você que você vai ficar parado dentro da loja sem fazer nada esperando o cliente aparecer. Sempre tem uma atividade para fazer. E mesmo que não tenha, você tem que demonstrar que é dinâmico, proativo, né? Se estiver faltando alguma mercadoria na gôndola, você faz a reposição. Se falta algum controle que você ainda não fez, né, de mercadorias, você vai fazer isso. Se tiver que fazer a arrumação das vitrines, você vai fazer isso também, né? Isso é importante. E procurar se atualizar sempre. Conhecimento não ocupa lugar, né? Então existem hoje várias plataformas digitais em que você aprende e com certificado, tá certo? Então, esse é o perfil do vendedor do novo milênio, da atualidade. Ainda segundo a CBO, que tudo isso está na CBO que nós falamos na aula passada, Classificação Brasileira de Ocupações, a formação exigida para a ocupação de vendedor, de comércio varejista, é ensino fundamental, completo. Porém, dependendo do estabelecimento, é solicitado o ensino médio, tá, gente? A tendência é a exigência aumentar cada vez mais, né? Logo já está sendo pedido o ensino superior, né? A gente vê, por exemplo, numa ocupação como o de coletor, né, de lixo, né, exige ensino médio e é profissional concursado. Então a gente nunca deve desmerecer nenhuma profissão, né? Em alguns lugares, como shopping centers, pode-se pedir que o pretendente a essa ocupação esteja cursando ensino superior, principalmente shopping centers, como foi mostrado aí. E ainda há situações em que segunda língua é importante, como em aeroportos e regiões de fronteira, né? E não só isso, a gente tem empresas que têm contato com clientes fora do país. Então a gente tem que sempre pensar em estar estudando e se atualizando. Um segundo idioma é um diferencial, né? Condições de trabalho do vendedor do comércio varejista.
As condições gerais de exercício da ocupação de vendedor de comércio varejista são: o trabalho é assalariado, carteira assinada, no caso de empresas comerciais ou autônomo. Tem algumas empresas que pedem para ser MEI. Aí o funcionário deixa de ser funcionário, ele vira um prestador de serviços que emite a nota fiscal no fim do mês para receber os seus proventos, né? O ambiente de trabalho costuma ser fechado em lojas, né? Isso no caso da maior parte dos pontos de vendas, como uma padaria, né? Como uma loja que vende produtos eletrônicos, uma empresa, uma loja de materiais de construção. Mas há exceções, né? Existem algumas empresas que têm quiosques, né? Em que você tem que trabalhar, por exemplo, num calçadão onde tem um quiosque para fazer venda de determinado produto. Então, a variedade de espaços e lugares de trabalho vão depender do produto e tipo de serviço a ser oferecido. Em geral, o trabalho é individual, com supervisão permanente ou ocasional, dependendo da organização e do estabelecimento. Ou seja, algumas empresas dão mais autonomia e outras a supervisão é, né, marcação homem a homem. Então a gente tem que estar preparado para tudo, né? E o horário de trabalho pode ser diurno, noturno ou mesmo em rodízios de turnos de horário. O vendedor costuma permanecer em pé, isso que eu queria chamar a atenção, né? Por longos períodos e por vezes fica exposto a ruídos, temperaturas variadas e materiais tóxicos, casos em que é necessário usar equipamento de proteção individual. Então, olha, para ser vendedor tem que ter uma resistência física boa, né? Você vai ficar... Você vê, por exemplo, nos pontos de vendas, né? Você vê em mercado, você vê em lojas, o vendedor não tem onde sentar. Ele fica de pé o tempo todo. Tá certo? A atividade de reflexão. Aspectos do cotidiano que constroem o perfil do vendedor. Nas próximas aulas, veremos com detalhes cada um dos aspectos da ocupação de vendedor de comércio varejista. Porém, é importante que identifiquemos os vários conhecimentos, as experiências e percepções que já temos sobre o assunto. Existem muitas coisas que fazemos e não valorizamos porque são parte de nosso cotidiano e não percebemos como conhecimentos. Então, acho que vale a pena a gente fazer aqui um parênteses, né, para explicar o que é competência, o que é conhecimento e o que é habilidade. Conhecimento, né, é o conjunto de saberes que nós vamos adquirindo ao longo da vida toda. Nós não aprendemos só nas escolas, aprendemos com a vida, aprendemos também de forma autônoma, né? Quando você pega um vídeo e procura no YouTube uma maneira para reformar, por exemplo, a sua própria geladeira, ou consertar a pia da sua casa, né? Ou fazer um trabalho de pintura e você não sabe por onde começar, você aprende sozinho, né? Pode aprender pelo YouTube, pode aprender pelos sites, né? Pode aprender por chat, pode aprender até no WhatsApp. Eu estou acostumado a dar aula no WhatsApp, eu tenho vários alunos, curso de oratória, curso de autoconhecimento, relações interpessoais, comunicação, né? Liderança, vários cursos. Então existem várias fontes de conhecimento. Então já defini, conhecimento é o conjunto de saberes que aprendemos de forma formal, que são as escolas, e de forma informal é quando você mesmo vai buscando. E a forma espontânea, que é durante a própria vida. Depois nós vamos ver o que são habilidades. Habilidades é quando eu coloco um conhecimento em prática. Eu aprendi no YouTube como fazer uma pintura aqui na minha casa. Eu vou e aplico e consigo fazer a pintura. Eu consegui adquirir uma habilidade. Fiz um curso de cabeleireiro, né? E vou e ponho isso em prática. Então eu transformei o conhecimento em habilidade. Então, para exercer uma profissão, eu preciso ter um conjunto de habilidades, né?
E competência é um conjunto de habilidades gerenciadas para conseguir resultados. Ok? Vamos em frente. É o caso, por exemplo, de transmitir confiança, que é uma das competências pessoais listadas na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, para o vendedor de comércio varejista. Você consegue se pensar em que atividade do seu dia a dia desenvolve esta competência tão importante para esta ocupação? Aonde? Na escola, com amigos ou na família, você consegue desenvolver isso. Transmitir confiança. Porque vocês sabem que o ato de comprar é um ato de risco, né? A pessoa que está comprando, ela não sabe se o produto é bom, a durabilidade, se ela ao sair da sua loja, do seu ponto de vendas, não vai achar uma outra loja com preço bem menor, né? Ela não sabe se existem outros produtos que são superiores em qualidade. Então a relação entre vendedor e consumidor e cliente é uma relação de confiança. Então isso é tudo. Um vendedor que consegue estabelecer isso, mostrar ética, mostrar responsabilidade e preocupação com o cliente, ele estabelece esse vínculo que vai gerar depois a fidelização desse cliente, que é o que eu contei na aula passada, quando a minha mãe se sentiu fidelizada por um vendedor. E aquele vendedor atendeu ela da melhor maneira possível. E ela se sentiu tomada em consideração, ela se sentiu acolhida. E por isso, sempre que precisou comprar tecido, voltava na mesma loja e com o mesmo vendedor. Então, leve isso em consideração. Você transmite confiança no dia a dia quando demonstra interesse genuíno pelas atividades de seus filhos ou quando dá espaço para que eles experimentem novas atividades. E se você que não está casado, é jovem, você demonstra interesse genuíno e confiança quando você ouve um colega que está passando por uma dificuldade e você demonstra e apresenta as suas ideias para solucionar o problema. Quando estimula um amigo a enfrentar novos desafios que pode contar com você se não for bem sucedido, né? Enfim, no dia a dia você desenvolve esta competência sem perceber, quando é genuíno e autêntico. Então os valores, né, como honra, responsabilidade, compromisso, né, são fundamentais nessa profissão e eu diria que em todas, não só no do vendedor. Comunicação clara e objetiva. O vendedor profissional é articulado e sabe se expressar de forma clara e objetiva, o que não significa falar muito. Então a preocupação tem que tomar muito cuidado com o uso de gírias, né? Com o uso de palavras que você usa aí nas redes sociais, abreviadas, né? Eu ouvi outro dia um adolescente falando assim, eu vou ir. Falei, então pode ficar. O que foi, professor? Falei, você já foi e já voltou. Porque vou já implica em ir. Eu vou ir, já foi e já voltou. Né? É eu vou. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Se eu estou atendendo o cliente, como nós já falamos na aula passada, que é crítico, observador, e a sua comunicação não for adequada, você vai perder o cliente. Ah, professor, tem que falar chique que nem o senhor? Não. Né? Mas que seja uma comunicação clara para o cliente. É claro que se chegar um cliente falando gíria, você vai falar na linguagem dele. Tá certo? É preciso na comunicação, né, falar adequadamente. Tem repertório e conhece a concorrência, tendo facilidade de argumentar porque conhece bem o produto ou serviço ao qual está representando. Você tem uma boa comunicação? Como desenvolvê-la no perfil do vendedor do comércio varejista? Então, transmitir confiança e acolhimento não é suficiente. Eu tenho que saber me comunicar muito bem. Você melhora a sua comunicação aumentando o seu vocabulário. Então faz isso no dia a dia quando lê bastante. Eu já sei. Meu irmão mesmo falou, Ronaldo,
Quando você me manda um texto com mais de 5 linhas, já não leio mais. Então, essa é uma característica das pessoas hoje, né? Mas a gente tem que se esforçar. Como é que eu vou adquirir um vocabulário melhor lendo 5 linhas? Meu irmão já está aposentado, já viveu bastante. Então, vocês que estão começando a carreira de vocês, tem que perder a preguiça. Então, ler bastante, se manter informado com o que está acontecendo no mundo. Se não gosta muito de ler, usa podcast. Tem vários canais de notícia que são fundamentais. E eu estou ciente do que está acontecendo no mundo todo. Se alguém pergunta para mim assim, qual a melhor vacina, eu sei dizer. Qual que é a melhor vacina para o coronavírus? Né? Qual que está conseguindo enfrentar as variantes, as mutações, a africana e a brasileira, e a europeia. Então, por que eu sei? Porque eu estou o tempo inteiro sendo informado. Eu ligo de manhã, já ligo a televisão, quero saber o que está acontecendo no mundo. Entro no Twitter e vejo o que está acontecendo. Então, isso é fundamental, tá? Se manter atualizado. Forma a sua própria opinião sobre temas que revestem a vida social. Não basta estar bem informado, você tem que formar a sua opinião. A gente vê na televisão, vê nos canais de notícias um monte de coisa, mas você tem que formar a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre determinado assunto, né? Já experimentou escrever um artigo ou uma redação sobre como vê o mundo e quais os valores mais importantes para você? Aposto que você só faz isso no Enem, né? Mas é importante a gente fazer isso aí sempre, porque isso vai me fortalecer não só a minha capacidade argumentativa, minha capacidade de comunicação, como também a minha formação de opinião sobre o mundo. E isso é fundamental. Poucas pessoas têm essas particularidades hoje. Outro exemplo é ser empático, né? Hoje se fala muito, né, que uma das competências mais importantes no mundo do trabalho, além da resiliência, que é a capacidade, né, de absorver impactos, de resistir às decepções, né, às coisas negativas da vida e continuar lutando e sem desistir dos objetivos, ser empático, que é uma habilidade social, que é quando o vendedor cria identificação, causa boa impressão e é simpático porque o cliente sente que ele se coloca no seu lugar e compreende suas necessidades, né? É legal quando você está mexendo com um produto, né? Aí vem o vendedor e fala assim, para que o senhor precisa desse produto? Aí você fala e ele se coloca no seu lugar. Olha, eu uma vez fui usar esse produto aqui e acabei usando de forma inadequada, houve desperdício. O senhor sabia que se usar dessa forma, o senhor economiza mais, esse produto rende mais para o senhor? Quer dizer, eu ouvi aquilo e falei, poxa, tá preocupado comigo, né? Não está querendo só empurrar um produto. Então vejam, gente, quantas características são importantes na postura do bom vendedor. Você naturalmente é empática quando conversa com suas amigas e permite que elas desabafem e expressem sem temor os seus sentimentos, sem medo de serem julgadas. Esse é o maior temor que as pessoas têm hoje em dia. Elas não se abrem porque a outra pessoa vai julgar, né? Principalmente na família. Quando um filho chega e fala para a mãe, olha, e conta alguma coisa, a mãe normalmente já vai fazer um julgamento e já acha que o filho quer que ela resolva por ele o problema. E não é isso. Ser empático é ouvir com atenção e se perceber, se colocar no lugar dela. E tem paciência para ouvi-la e dar conselhos de modo que ela se sinta melhor, tá? Sempre mostrando o lado positivo das coisas. Porque a gente não precisa fazer muito para observar as coisas negativas. O maior inimigo do vendedor e de todo ser humano é a gente mesmo, né? A gente se autocritica o tempo todo. Então é importante a gente também se valorar e valorar os outros que estão à nossa volta. Sempre observar os aspectos mais positivos dos colegas de trabalho e principalmente do cliente. Isso vai reforçar esse posicionamento, essa habilidade tão importante que é ser empático. Outra competência importante é a criatividade, que é a capacidade de gerar respostas novas, e o bom vendedor é criativo,
porque sempre encontra alternativas para chegar ao cliente e propõe soluções inovadoras. Flexibilidade, que no vendedor é a capacidade de se adaptar a diferentes perfis de clientes, influenciando-os nas decisões de compra. Disciplina também não pode ser negligenciada. Como vender para diferentes tipos de clientes? Um vendedor organizado e bem disciplinado divide bem o seu horário e sabe a melhor hora de realizar cada uma das atividades fundamentais para atingir seus objetivos. Enviar e-mails, fazer contato telefônico, planejar as visitas, estudar com profundidade suas ofertas e acompanhar o que a concorrência está fazendo. Aprende a agir mais com a cabeça do que com o coração. Isso também é um domínio, é uma habilidade. Ser organizado. Organização tem a ver com arrumação. Como é que você conduz a sua vida? Se não tiver uma rotina, uma disciplina, nós podemos nos perder. Principalmente hoje, nos dias do trabalho home office. Eu tenho a minha rotina diária, sempre desenvolvendo, novos conhecimentos, novos cursos, criando coisas novas. Eu mantenho a mente sempre ocupada e sempre de forma proativa, pronto para atender os meus clientes. E assim que deve ser um bom vendedor. Ah, mas o senhor é vendedor? Claro, estou vendendo minhas aulas. Todos nós praticamos de uma forma ou outra essa habilidade de vendas, porque tem a ver com negociação também. Você teve acesso a algumas das principais competências do vendedor do comércio varejista e teve alguns exemplos do dia a dia onde desenvolve essas habilidades sem que tenha consciência. E agora que já sabe o que pode fazer para desenvolver as que faltam em você, não é mesmo? Você já sabe como fazer. Construa um plano de autodesenvolvimento. Você é responsável pela sua colheita, por aquilo que você planta. Então, quem se aplica mais tem os melhores resultados. Nesta unidade, com base na descrição da ocupação de vendedor de comércio varejista, feita na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego, você se aprofundou nas características e atribuições de um vendedor. Vamos conhecer outros temas também relevantes para a ocupação tão importante nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi bastante produtiva, nos aprofundamos nas habilidades, competências e conhecimentos e também atitudes e posturas que o vendedor, comportamentos que o vendedor tem que ter. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva. Então, eu agradeço a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!